A paz do Senhor, meus irmãos. Eu tenho prazer e alegria de ser amigo e servo do missionário Duriel. Eu nasci no lar evangélico. Tenho o privilégio de Deus ter me guiado por alguns caminhos que eu mesmo não entendia. O caminho da magistratura e aprender o mundo das leis. O que se passa hoje no Brasil, como disse o missionário, é importante que todo o povo de Deus preste atenção, principalmente a liderança. O que se passa no Brasil é algo arquitetado pelo diabo para parar a igreja. E quando vocês veem as grandes revistas do Brasil fazendo reportagens gigantescas, como a Veja fez há 20 dias atrás, sobre o crescimento dos evangélicos, às vezes nós ficamos vaidosos e nosso ego cresce, dizendo que estamos sendo reconhecidos, mas não é não. Eles estão mandando recado para o povo deles. É a forma de se identificar. O mundo tem forma de se identificar por palavras e por sinais. Eles estão levantando o povo deles, dizendo: eles estão crescendo demais, eles estão crescendo demais. A revista Veja fez: o maior país católico do mundo está se tornando evangélico. Páginas inteiras. O que é isto? Eles estão levantando o povo deles para acordar. Por quê? O mundo é dirigido por leis. O Brasil é dirigido por leis. Quem faz leis não é delegado nem juiz. Delegado e juiz cumpre a lei. Quem faz lei são os parlamentares, os deputados e os senadores, são os que fazem leis. E o nosso país é um país democrático, que segue o princípio universal da lei, que diz que toda lei emana do povo, para o povo e por ela será exercido. Então é o povo que faz as leis, porque é o povo que delega poderes. E o que acontece? Há um grupo, uma organização mundial que controla o mundo todo, e eles querem continuar controlando o Brasil, fazer com que nós vendamos tudo que nós temos a preço de banana, e o país vai vendendo suas riquezas e o povo vai ficando pobre. Isso é um grupo internacional que corrompe os homens. Mas eles sabem que o povo evangélico é mais difícil de corromper. Nós temos uma filosofia cristã, uma doutrina de Jesus, que não nos moldamos esses princípios. Então, um país que está crescendo como o nosso, nós vamos chegar ao poder dentro de 15 anos, nós vamos dominar esta nação. Isso eles não querem. Eles querem que aqueles que são fáceis de ser corrompidos continuem no poder, para que eles corrompam, vendam todas as nossas riquezas a preço de banana. Isso é um sistema mundial, tem sido aplicado em todos os países do mundo. E este grupo tem tido problemas no mundo muçulmano, que é um mundo religioso. Onde os muçulmanos tomam o poder, eles não conseguem mais colocar os seus homens para corromper, e o muçulmanismo domina. E agora, com o crescimento dos evangélicos, então eles estão com medo que aconteça conosco o que tem acontecido no mundo muçulmano, que nós também, dominando o poder, não nos corrompamos mais e não deixemos esse grupo internacional dominar a nossa nação. Isso vem de fora para dentro. Por que isso? O IBGE disse que o Brasil cresce 3% ao ano. De cada 100 pessoas nasce 3, mas que os evangélicos crescem 6% ao ano, o dobro do crescimento populacional. Isto quer dizer, eles somaram e viram que dentro de 15 anos, esse grupo que só cresce 6% ao ano, eles vão ser maioria absoluta elege os seus representantes e acabou. E nós administramos a nação. Para que isso não aconteça, eles elaboraram 5 leis, 4 delas copiadas da China. Quando Mao Tse-tung alcançou o poder, ele fez 4 leis na China para arrasar com a igreja. Então eles elaboraram 5 leis e misturaram de tal forma que as pessoas não observam que essas leis são justamente contra nós, para nos paralisar. E deram nomes completamente diferentes para que nós não percebêssemos essas leis. A primeira lei foi: qual é o princípio de crescimento da igreja? O primeiro crescimento da igreja: nós precisamos de falar. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, como ouvirão se não há quem pregue?
Conhecendo esse princípio, eles disseram: então a primeira coisa para parar esse povo é que eles não falem. Se eu não tiver esse som aqui, se eu não tiver esse som, se eu tiver que falar para vocês assim, vocês não vão me ouvir. Então, qual mais fácil para que ninguém ouça o pregador? É tirar o som dele. Então eles fizeram uma lei que não nos chamou a atenção, chamada Lei do Meio Ambiente. Essa lei é para cuidar das matas, das florestas, dos rios, das lagoas. E lá no meiozinho desta lei, eles embutiram uma coisa dizendo assim: não usou nome igreja, não usou religião. Eles assim: toda instituição no território nacional não poderá usar, se trabalhar com som, não poderá usar o som acima de 65 decibéis. Sabe o que é 65 decibéis? Quando eu falo assim, eu já estou a 80 decibéis. Eu falando nesse tom já é 80. 65 seria mais ou menos por aqui assim, é 65 decibéis. Então hoje existe uma lei nacional. Só no Rio de Janeiro existe 430 templos fechados. A semana passada eu preguei num que estava completamente lacrado com isopor do lado direito. Havia recebido uma multa de cerca de 6 mil reais. E a lei ainda diz que o juiz da cidade pode ainda promover multas maiores e levar à cadeia o seu líder, se não cumprir. Primeiro recebe uma multa, segunda multa, terceira, a multa é triplicada e se lacra a organização. E essa lei passou porque ela é uma lei mais ou menos dessa grossura, estava embutida lá no meio. Os que estavam lá assinaram igual a gente assina um contrato de seguro, não tem tempo de ler aquilo tudo, não tem paciência, assina embaixo. E esta lei passou. E hoje no território nacional, quando eles querem parar uma igreja, eles vão lá e usam essa lei. Enquanto não incomoda, eles não usam. Mas quando começa a incomodar, eles começam a usar. Bem, a segunda lei proibiu o som. A segunda lei proibia a construção de templos. Eles fizeram uma outra lei que não leva o nome de igreja, chamado Estatuto da Cidade. O que é o Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade é uma lei que cuida da formação das novas cidades, dos bairros, das praças. Quantas escolas tem que ter num bairro, quantas pessoas tem que morar em X bairro. Então esta lei que cuida apenas das organizações da cidade, eles embutiram lá no meio. Agora ele já vem direto. Na primeira é uma lei indireta, na segunda já é uma lei direta sim. Nenhum templo religioso poderá ser construído no território nacional sem que antes haja a votação dos vizinhos, um plebiscito em volta do terreno que for adquirido por aquela organização. Se um vizinho votar contrário, a prefeitura não pode dar o alvará de funcionamento. Essa lei já passou no Congresso, então já é lei isto. Em muitas cidades, como no Rio de Janeiro, na Zona Sul, na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, já não podem mais ser construídos templos. Isso é para parar com a igreja. É cópia da lei da China, cópia exata da lei da China. Terceira lei que foi feita. Então, essa aí é o Estatuto da Cidade, proibindo a construção de templos. Mas muitas igrejas que perceberam que em determinadas áreas essa lei já estava sendo colocada, começaram a comprar cinemas, clubes, ginásios, como é o caso da Igreja Universal, Igreja Renascer em Cristo, Igreja da Graça. Começaram a comprar cinemas, aquilo que já estava estabelecido, que já tinha alvará de funcionamento. Então quando eles viram que as igrejas tinham dinheiro para comprar, eles estão tramitando hoje no Congresso Nacional. Já se introduziu 3 vezes essa lei. É de autoria de um deputado do PT do Rio Grande do Sul. Lógico que tem o aval de uma grande maioria. Esta é a lei que eles chamam do tiro de misericórdia. É tirar o dinheiro, tira o som, proíbe construir e depois tira o dinheiro para que não compre novas construções. Aí ele já vem com o nome exato: tributação dos templos religiosos. O que é a tributação dos templos religiosos? É a total proibição de tirar qualquer tipo de oferta na organização. Não se pode recolher dízimo, nem cobrar oferta, nem tirar oferta. Como se faz então? Toda a igreja tem que ter uma conta no banco para receber donativos. Se os fiéis quiserem contribuir, terão que ir no banco e depositar na conta da sua organização
a sua contribuição. Se o pastor, o líder religioso, receber qualquer tipo de donativo na sua mão ou na secretaria da igreja, ele vai responder condenado por 3 crimes: contravenção, usurpação do dinheiro do povo e sonegação de impostos. E isso dá no mínimo 6 anos de cadeia. Então ninguém poderá receber contribuição. Quer dizer, se hoje é difícil tirar dinheiro, quanto mais se você tiver que ir no banco para depositar. Como se não bastasse, de tudo que for depositado no banco, o governo tributa em 35%, quer dizer, ele cobra um imposto de 35% de todas as ofertas que forem levadas ao banco. Isto é para quebrar a igreja, não é verdade? Bem, essas são as 3 leis cabeça. Agora, essas leis são da China. A 5ª lei, que eu vou falar daqui a pouquinho, também veio da China. Mas tem uma 4ª lei que não tem na China, que foi adaptada ao Brasil por influência de forças internacionais. É chamada a lei do casamento de pessoas do mesmo sexo. A lei do casamento de pessoas de homem com homem, mulher com mulher. Aí você diz assim, mas o que a gente tem a ver com isso? A gente está cansado de dizer que não tem nada a ver com isso. Mas eu vou mostrar para vocês que nós temos muito a ver com isso. Esta é a lei que vai acabar com a igreja, se deixarmos passar. Por quê? Porque só existe uma coisa que acaba com a igreja: perseguição não acaba com a igreja, divisão não acaba com a igreja, mas pecado dentro da igreja acaba com a igreja. É a única coisa que Deus não suporta, é o pecado do nosso meio. O exército de Josué era o mais forte de todos. Abriu o mar vermelho, fez cair as muralhas de Jericó, fez descer comida do céu. Mas quando Acã pecou e ficou o pecado no meio dele, eles caíram para Ai, um povinho pequenininho que meia dúzia de valentes destruía, e o exército foi dizimado. O que eles querem fazer com que o pecado entre dentro da igreja por força de lei, porque a lei é para ser cumprida. Dura lex sed lex, a lei é dura, mas é lei, é para ser cumprida. A lei não se discute, cumpre-se. Essa é a verdade. Qual é o princípio da questão do homossexualismo? A lei do homossexualismo diz o seguinte: aí você diz, casamento dele, nós não temos nada com isso. Isso é uma farsa, porque ninguém, para passar os seus bens por outro, precisa casar. Você pode fazer um testamento e em vida você declarar os seus bens até para um animal de estimação, como tem muitos milionários excêntricos que doam os seus bens para animais de estimação. Não precisa, mas o que eles querem? Na verdade, eles querem ser reconhecidos como raça. O que o homossexualismo quer no Brasil é ser reconhecido como uma raça. Eles estão seguindo um conceito antigo que já estava fora de moda. É chamado conceito de Darwin, que diz que o homem veio de uma molécula de água, chegou a um réptil, do réptil a um macaco, do macaco chegou a um tipo que não era nem homem nem mulher, um hermafrodita que não era bem um hermafrodita, mas que engravidava por si, dali evoluiu, chegou a nós. Esse princípio que foi renegado já estava fora de moda. De 30 anos para cá eles começaram a ser levantados nas universidades. Os antropólogos começaram a levantar isso, os envolvidos com o homossexualismo, e provando que o homem era um ser não perfeito, mas que o homossexualismo é um ser perfeito, da vertente daquele ser que evoluiu do macaco, o primeiro homem que evoluiu, que não era nem homem nem mulher, que engravidava por si. O homossexual é este homem perfeito que está vertendo uma nova raça perfeita sobre a terra. Por que eles dizem isso? Por causa do avanço da ciência. Tudo que tem que se provar que é raça tem que ter respaldo científico. E eles estão provando cientificamente que a mulher não precisa mais para engravidar, não precisa do homem, do macho. Se fertiliza no laboratório a célula e depois injeta no útero da mulher, e ela então engravida, a lésbica então não precisa de um homem para engravidar. E a ciência provou que algumas mulheres engravidaram fora do útero, nas trompas ou do lado do intestino, num lugar que tem o mesmo calor do útero. Eu estou aclarando essa lei, pastor, para que todo mundo saiba o que eles estão escondendo. Eles estão ocultando verdades que depois nós não teremos como refutar se não pará-las agora. Eles estão provando cientificamente está provado que qualquer pessoa, qualquer ser, ou macho ou fêmea, pode engravidar ao lado do intestino, desde que pegue uma célula fertilizada em laboratório e põe aqui dentro. Então eles dizem, o gay não precisa de uma fêmea para engravidar.
ele pega um laboratório e põe ali. Então estão provando que são nova raça. Daí que vocês veem que eles estão lutando na justiça para adotar filhos, adotar crianças. Eles não querem adotar com mais de 12 anos. Não sei se vocês já observaram isso. Eles só querem adotar se forem com menos de 6 anos. Melhor ainda que seja bem pequenininho, porque a ciência também provou o princípio bíblico. Ensina a criança no caminho que deve de andar, quando se crescer não se desviará dele. Então a ciência está provando que o cérebro de uma pessoa é formado entre o período que está na gestação até os 12 anos, se forma um cérebro. Depois dos 12 anos está tudo formado. Clodovil, perguntaram para ele: como é que você se tornou homossexual? Ele disse: eu sou um filho adotivo, meu tio era homossexual, me adotou. E eu via pela fresta da porta, via ele mantendo relação sexual com seu parceiro. E quando eu tive 12 anos, então eu desejei ser homossexual. O que aconteceu com ele? O fenômeno científico. O cérebro dele foi condicionado a um cérebro de homossexual. Foi trabalhado quando vendo. Por isso que vocês viram a amante da Cássia Eller no Rio de Janeiro, lutando com todas as forças para adquirir a guarda do Chicão. Por quê? Chicão é um protótipo do homossexualismo. O pai dele morreu quando Cássia Eller quando ele tinha 6 meses de vida. E ele foi criado num lar de lésbica. Ele viu a mãe dele mantendo relação sexual a vida toda. O cérebro dele é um cérebro condicionado ao homossexual. E o juiz rasgou todas as leis quando deu a guarda do filho para a moça. Porque nenhuma lei do Brasil diz que quando morre a mãe ou o pai, o bebê tem que ficar com a babá. Se dá para o parente sanguíneo mais próximo. E o Chicão tem avô. E o avô lutou na justiça e não conseguiu. O tribunal não reformou a sentença. O tribunal confirmou a sentença do juiz que deu a guarda para ele. Ela está com um trunfo na mão. Por quê? Eles dizem o seguinte: eles vão criar filhos adotivos e formar o cérebro deles, e deles vão tirar as células, injetar na lésbica e no homem, e eles terão a raça de homossexual. Mas você está dizendo assim: o que é que tem a ver isso conosco? Sim, tem. Porque a Constituição brasileira diz assim: ninguém pode ser discriminado no território nacional por sua cor da pele, por sua raça ou por sua religião. Por isso você observa que ninguém mais te discrimina porque você é crente. Ninguém te chama mais de Bíblia, ninguém te chama mais de aleluia, peixe no prato, farinha na cuia. Você não ouve isso. Os jovens que estudam têm observado que nas escolas, nas faculdades, os professores não criticam mais os crentes. Os professores das universidades não zombam mais de nós. Por quê? Porque é crime. Então, se eles conseguirem provar que eles são uma nova raça, eles entram na Constituição. E aí, pastor Dorial, eles entram na igreja, chega aqui de sua catedral, é linda, pastor, eu quero me tornar membro daqui. Aí o senhor vai dizer: ok, aceita Jesus como seu salvador e está tudo bem. Ele diz: eu já aceitei, ele é meu salvador. Aí o senhor vai dizer para ele assim: mas aí a sua prática de homossexual, como é que é? Aí ele vai dizer para o senhor: o senhor está querendo me discriminar? Isso é minha raça. Por que o senhor não discrimina os negros da sua igreja? Por que o senhor não discrimina os japoneses e nem os brancos? Só a mim? A Constituição me garante o direito, o senhor não pode me discriminar. Eu quero ser batizado e eu quero cantar no coral. E aí o senhor diz: eu não faço isso. Ele vai ali na delegacia mais próxima e ele prova com a testemunha que o senhor fez isso, o senhor vai para a cadeia. E é crime inafiançável, não tem direito de pagar fiança. Vai ficar lá esperando até que o juiz dê a sentença da punição que o senhor vai ter que receber. Não estou falando de uma fantasia, eu estou falando de uma realidade. Eles estão fazendo isso no Brasil todo. Já aprovaram. Londrina, no mês passado, se constituiu a 101ª cidade do país, onde eles conseguiram aprovar nas câmaras de vereadores que o clube ou a casa comercial que discriminar o homossexual perde o alvará de funcionamento. Eles já tinham aprovado há um mês atrás em 101 cidades. Ninguém de nós sabia disso. Eles estão fazendo escondidinho por baixo. 101 cidades já foi aprovado isso. Ora, clube, casa comercial, igreja evangélica tem o mesmo tipo de alvará de funcionamento. Esses dois já caíram. Quem falta cair? A igreja. No Brasil existem 3 organizações que seguram a moral da família: Igreja Católica, Igreja Evangélica e Forças Armadas. A Igreja Católica, se eu tivesse tempo eu diria o que eles têm feito contra a Igreja Católica. Arrebentaram e destruíram a Igreja Católica. Vocês viram todo tipo de propaganda saindo sobre pedofilia.
Esse caso das pedofilias na Igreja Católica é mais sério do que vocês pensam. Eles pagaram os cobradores de recompensa nos Estados Unidos para varrer a Igreja Católica e descobrir onde havia casos de pedofilia, e destruíram a Igreja Católica. Eles não podem mais falar sobre moral e nem contra o homossexualismo. Sobrava as Forças Armadas. Nos Estados Unidos as Forças Armadas caiu. Fizeram leis que o homossexual pode pertencer às Forças Armadas. E aqui no Brasil fez uma lei mandando tirar do regimento interno das Forças Armadas, onde diz assim: é crime de pedofilia, é crime de sujeito à expulsão, a pederastia nas Forças Armadas. Isso não é mais crime nas Forças Armadas. Um homossexual pode ser homossexual nas Forças Armadas, pode ser pego em flagrante praticando o ato, não pode ser expulso e pode chegar até os mais altos escalões da Força Armada. Caiu a Igreja Católica, caiu as Forças Armadas. Quem é que falta? A Igreja Evangélica. Nós somos a bola da vez. Nós temos que acordar, irmãos. Nós temos que acordar. Ou nós elegemos o maior número de parlamentar possível nas câmaras estaduais e federais, ou nós vamos sofrer. Todas essas leis podem ser mudadas. Todas essas leis podem ser mudadas. Nenhuma delas são eternas. Nem a Constituição é eterna. Mas desde que os deputados e senadores possam mudá-las. Então nós podemos mudar essas leis, desde que a gente eleja o maior número de deputados estaduais e federais. Por que estadual? A lei não chega em Brasília sem antes passar pelo Estado. Porque o princípio internacional da lei, que diz: toda lei emana do povo, ela vem de baixo para cima, não de cima para baixo. Ela começa nos estados. E um deputado estadual, ele protesta na sua cidade. Ele usa os microfones da sua Assembleia Legislativa para protestar. E ele apresenta propostas para que ela não funcione até que chegue em Brasília. Nós podemos mudar. Sabe o que eles estão arquitetando? Trema no seu banco agora. Vocês sabem por que a Universal elege deputados em todos os partidos? Estão trabalhando o máximo que pode para eleger o maior número que pode, porque eles têm conhecimento de uma lei que nós não tínhamos conhecimento. Está sendo elaborado desde a eleição passada, chamado alinhamento dos partidos políticos. Essa lei parece que não tem nada conosco. Parece que não tem nada conosco. Mas esta é a que mais tem conosco, porque é essa que foi adotada na China, lá como partido único. Já tem essa lei. O pastor está dizendo que na Holanda já tem essa lei. Sabe o que diz o alinhamento dos partidos? Os partidos políticos pequenos serão extintos se não alcançarem um coeficiente, me parece que é de 5%. Por isso você está vendo um fenômeno dessa eleição. Homens como Enéas, popular, candidato a presidente da República, sempre sair correndo, largar a presidência do partido e correr para ser um deputado federal. Ver Leonel Brizola no Rio de Janeiro voltando para o legislativo quando ele nunca quis ser senador nem deputado. Um homem como Bornier no Rio de Janeiro, prefeito de uma das maiores cidades do Rio de Janeiro, chamado Nova Iguaçu, saindo para deputado federal. E aqueles prefeitos que não querem sair, governadores, estão lançando as suas esposas. Nós olhamos tudo isso, mas que coisa estranha, a gente não sabe por quê. Porque eles não querem sair do mundo, eles têm que ter representantes lá dentro. Porque o alinhamento dos partidos diz assim: os partidos pequenos desaparecem, que não alcançam o coeficiente, ficam no máximo 10 partidos grandes. E como serão eleitos os novos deputados e senadores? Não pelo número de votos que ele tenha, mas pela nominata do partido. E quem indica a nominata do partido é o próprio partido. O número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, até o final da lista. Quem vai determinar é a presidência do partido. Então suponhamos que eu estou num partido e eu tenha 100 mil votos, mas que o pastor Doriel, ou o contrário, ele está num partido, no mesmo partido que eu estou, e ele está lá como 21º da lista, mas a Casa da Bênção se esforça tremendamente e ele alcança 100 mil votos. Você vai festejar e falar língua estranha, o seu líder está eleito. Mas suponhamos eu não sou da sua igreja, mas o partido me colocou no primeiro lugar e eu tenho só 5 mil votos e ele teve 100 mil votos. Sabe quem vai ser eleito? Eu e não ele. Você diz: mas que isso? Mas ele teve 100 mil votos, você teve 5. Mas eu sou o número 1 do partido e ele é o 20º. Então as pessoas serão eleitas
não pelo número de votos que tenham, mas sim pela lista do partido. E vocês acham, e aí eu acho que nenhum de nós é inocente, vocês acham que eles vão nos botar no primeiro ou no segundo lugar da fila dos partidos? Vocês acham que eles vão querer que os evangélicos estejam no topo da lista? Se há uma organização mundial controlando isso para que a gente não chegue ao poder, e a única forma de chegar ao poder é o voto, e é por isso que você vê a Igreja da Graça lançando candidato em todos os estados, a Deus e Amor lançando candidato em todos os estados. Todas as igrejas sabem, porque buzinaram no ouvido dos seus líderes mais ou menos um pouquinho dessa lei, e todo mundo agora quer eleger. Esta é a hora dos evangélicos, porque quem estiver dentro da lista desta eleição vai estar no nível dos primeiros lugares da fila da próxima, e aqueles que estiverem dentro dessa lista, eles terão o direito de discutir e trazer os seus parceiros para dentro da lista e não para o final da fila. Então eles querem o seguinte: se eles fazem essas leis e depois dessas leis prontas, eles querem dizer assim, nunca mais serão mudadas. Os evangélicos terão que ser sufocados nesse país. Mas o Senhor Jesus disse uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu estou terminando. 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, eu termino. Não adianta ficar só orando. Ele já nos deu a unção do voto. O voto é a unção que está na sua mão, a unção que os profetas tinham para ungir rei. Você, quando 6 de outubro botar o seu voto lá dentro da urna, você está depositando o óleo da unção que vai ungir os novos governantes dessa nação. Nós temos isto, e nós somos 25%. Mas evangélico não é pesquisado, o Ibope não está aí na porta, não tem nenhum instituto de pesquisa aí na porta, e nem porta de igreja nenhuma. A hora que o nosso voto chegar em cima, nós vamos aparecer na área. Não se preocupe com pesquisa, nós não somos pesquisados. Eles só nos pesquisam quando tem interesse contra nós, mas quando é ao nosso favor ele não mostra. Mas nós somos cerca de 20% dessa nação, então não se preocupe. E eu termino a minha palavra dizendo: nós temos que mudar essa nação. O crescimento dos evangélicos, e só de ter chegado ao poder 44 deputados, já aconteceu nesse país, pastor Doriel, coisa que nunca aconteceu antes na história. Um presidente da república renunciar porque ia ser caçado. 4 senadores dos mais poderosos que essa nação nunca viu igual. Luiz Estevão é o homem mais rico da sua cidade. Arruda, líder do governo. Jader Barbalho, o político mais hábil, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, ministro de Estado, presidente do Senado, foi obrigado a renunciar. Quem diria que Antônio Carlos Magalhães, que se dizia o homem mais forte, que tinha todos os orixás ao lado dele, ia ter que passar a vergonha? Sabe por quê que isso aconteceu? Porque a luz chegou no Planalto, nós botamos lá a luz, e onde a luz chega, as trevas desaparecem. Nós temos que dobrar a luz dentro do palácio. Nós já expulsamos o Saci Pererê, a mula sem cabeça, o boitatá e o lobisomem das ruas e das estradas e dos sítios. Quando a igreja chegou, eles desapareceram. Quem botou eles para fora foram os crentes que foram chegando e pregando aqui e acolá, e esses demônios desapareceram. Tiramos eles de circulação. Vamos tirar também dos palácios eles da circulação. Vamos chegar lá, é a hora da igreja. Aleluia!